Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, hoje é 14 de junho de 2024, agora são 8 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar aqui no noticiasagricolas.com.br, no nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, pela Rádio Agro Hoje, também pela TV Clima Tempo, vários canais de comunicação para você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. O Bom Dia Agronegócio vai tratar na sua edição desta sexta-feira dos últimos dados da Conab que mostram para a safra de arroz a garantia do abastecimento brasileiro. Já já a gente vai falar um pouco mais desses números. Vamos falar também sobre as condições de clima na China, no México e em outros países onde o calor intenso ameaça as safras e colocam os mercados em alerta. E vamos falar também do adiamento do julgamento no Supremo Tribunal Federal dos impostos e das questões tributárias ali para os defensivos agrícolas. Novas informações chegaram, uma audiência pública vai acontecer e nós vamos tratar dessa situação. Mas esta foi uma semana bastante intensa em Brasília para o setor produtivo de uma forma geral, uma vez que a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto de outras mais de 20 frentes parlamentares, organizaram uma articulação política histórica, palavras do próprio presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o senhor Pedro Lupion, sobre essa coalizão, né, e essa mobilização, essa articulação para se derrubar a MP do fim do mundo, que foi no final da semana passada, um susto para todo o setor produtivo. Essa medida foi devolvida ao Poder Executivo. Por isso que o Bom Dia Agronegócio dessa sexta-feira já começa com o seu quadro de entrevistas. E quem nos faz companhia já no comecinho dessa nossa edição é o deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA. Deputado, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, em especial no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, seja bem-vindo. Uma alegria minha. Bom dia, agronegócio. Bom dia a você. Bom dia a todos os amigos que nessa sexta-feira aí se preparam para mais uma jornada de trabalho. Você disse bem, foi muito importante a mobilização, a FPA teve um papel de liderança, frentes se somaram no total de mais de 25 frentes parlamentares, representando os diversos setores da economia, os diferentes segmentos e regiões do país, numa mobilização pluripartidária que acabou sendo decisiva para que houvesse a devolução da medida provisória 1227. Agora, a nossa pauta continua, a nossa mobilização. Estamos atentos, particularmente, a duas questões centrais para nós. Primeiro, acompanhar a regulamentação da reforma tributária. Nós temos que estar muito atentos a isso, depois de termos aprovado a reforma tributária, preservado os interesses do agro, há a fase agora de regulamentação. E, por outro lado, o Plano Safra. Nós vamos dar prioridade na próxima semana a este assunto. O Plano Safra será o foco das nossas iniciativas para que a gente possa garantir condições mínimas para financiamento, custeio da nova safra. Deputado, como é que fica essa articulação e fica essa movimentação do Plano Safra depois do acontecido, de sair, né, ainda nessa discussão se pediu demissão, se foi exonerado o ex-secretário de Política Agrícola, o senhor Nery Geller, que ali era o responsável pela pasta, que estava ali cuidando do Plano Safra. Algum prejuízo no caminhar na construção do Plano Safra, ou o Ministério da Agricultura vai dando continuidade com normalidade às suas atividades para que sejam nas próximas semanas anunciadas as medidas desse plano? Bem, eu não posso ainda lhe dizer em nome do Ministério da Agricultura, porque não fomos comunicados de nenhum sinal, quem será o substituto do Nery Geller, ou como o Ministério conduzirá isso. De qualquer forma, nós queremos que isso rapidamente o Ministério possa se reorganizar. Realmente imagino que tenha necessidade de redefinir a equipe, porque quem fazia esse diálogo era o secretário de Política Agrícola, o Nery Geller. Mas nossa ação independe disso. A ação da FPA começou há tempos, quando nós formalizamos, após diálogo com todas as entidades do setor, mas eu mencionaria particularmente a Confederação Nacional da Agricultura,
e mencionaria também a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. Nós formulamos pontos para o Plano Safra. O primeiro momento em que nós debatemos isso com todas as entidades, mais publicamente, afora as reuniões técnicas que já existem há vários meses, foi durante a realização da AgriShow, em Ribeirão Preto. Lá, nós fizemos a FPA itinerante e o tema foi Plano Safra. Ao final, saímos com um documento que norteia a ação da FPA, subscrito por muitas entidades, em que nós defendemos alguns pontos centrais que eu passo a mencionar, se você me permite. Primeiro, um esforço que consideramos importante, que no Plano Safra tenha destaque, significam recursos, taxa de juros adequada para o Plano de Construção de Armazéns, para o PCA. Depois disso, nós também continuamos com a importância e destacamos do Moder Frota, que é toda a linha para aquisição de equipamentos. Terceiro ponto nosso de concentração é o seguro. Nós tivemos o governo reformulando o Proagro, o governo próprio fez umas contas dizendo que essa reformulação significou uma economia de 2,4 bilhões e nós queremos que isso reforce o seguro, o PSR, o Programa de Seguro Rural. Nós, desde o ano passado, temos um volume muito insuficiente para a questão do seguro rural, então isso é um destaque para nós. Afora essas três linhas que eu mencionei, que é a de construção dos armazéns, Moder Frota e a questão do seguro rural, de uma forma geral, nós queremos que sejam redefinidas as taxas de juros. Afinal de contas, quando as taxas foram definidas o ano passado, a Selic estava em 12,75 e teve uma baixa desde então. E nós queremos que essa mesma diminuição, logicamente, seja para os juros das diferentes linhas do Plano Safra. Por isso, já foi destaque em algumas das reuniões tradicionais de terças-feiras da FPA, essa condição de haver um volume de recursos suficiente para subsidiar as taxas de juros, né, deputado, de forma adequada para atender o setor e também volumes de recursos suficientes para ampliar essa cobertura do seguro rural. Então, são essas algumas das duas prioridades da FPA, além dessa condição da armazenagem, que é algo que só se agrava, né, com o aumento da nossa capacidade produtiva. Precisamos aumentar, portanto, a nossa capacidade de armazenagem. Tudo isso está focado em garantir também que se amplie a competitividade do Brasil frente aos demais mercados, deputado? Muito bem, você resumiu de uma forma muito precisa. Então, do ponto de vista do Plano Safra estratégico, geral, linhas gerais, vamos falar, então, de taxas de juro e vamos falar de recursos para equalização de juros. O ano passado, nós tivemos 13,5 bilhões para equalização de juros. A produção cresceu, os custos cresceram e nós precisamos de avançar. Além disso, o número referência que nós colocamos na mesa, estamos dialogando com as diferentes autoridades, é um número em torno de 20 bilhões de reais. Mas queremos discutir isso numa planilha maior, rediscutir prazos e discutir a distribuição disso nas diferentes linhas. Além disso, nós temos também essas três prioridades do armazém, a construção de armazéns, a questão do seguro rural, também como uma fonte importante, e o maquinário. Tudo isso vai nesse sentido. Tudo isso vai no sentido exatamente de dar competitividade ao nosso agro. O governo festeja, desde o ano passado, a diminuição da inflação. E qual foi o fator mais decisivo para diminuir a inflação? Foi a queda dos preços, a diminuição da inflação dos alimentos. Então, é exatamente o setor agro, não só contribuindo de uma forma geral para o PIB, é o setor que mais dinamismo e mais tem contribuído para isso, contribuído para a balança comercial, é o setor em que o Brasil tem mais superávit entre aquilo que exporta e importa, e também esse aspecto importante que é o que você disse aí, da geração de empregos, da contribuição
para que o país possa ter mercado exportador, competitividade internacional. Deputado, embora as expectativas sejam altas, entre esses pontos, a FPA tem algum que mais lhe chama atenção no que tange a dificuldades ou obstáculos que possa enfrentar junto do Ministério da Agricultura, principalmente por conta ali de recursos que precisaram ser alocados para atender os produtores do Rio Grande do Sul, enfim, desses pontos que o senhor elencou, tem algum que a FPA considera ser algum dos mais difíceis de ser atingidos até a data de divulgação do Plano Safra? Olha, os programas são muitos programas, são importantes. Nós temos o programa ABC, ABC+, o Agricultura de Baixo Carbono. Nós temos o programa de irrigação. Todos nós sabemos que o agro, o salto de qualidade, de produtividade que virá é com relação a isso. Nós temos uma preocupação com relação aos recursos para a extensão rural, para poder fazer chegar ao pequeno produtor a informação, a tecnologia. Nós temos a preocupação com relação aos recursos para a defesa sanitária, animal e vegetal. Isso é muito importante para nós. Então, os desafios são grandes, as linhas necessárias são diversas. Se você agora me pede para que eu elencasse um foco principal, na minha opinião, isso é uma opinião bem particular minha, mas acho que amparada em discussões que nós temos tido, nosso foco é seguro rural, porque eu não tenho dúvida que o Plano Safra continua importante. Hoje o mercado foi identificando novas formas de financiamento, o setor foi buscando novas alternativas. O Plano Safra continua muito importante, mas ele deixou de ser o único supridor disso. Então, nós estamos fazendo um momento de transição. Essa transição vai se efetivar quando nós tivermos um sistema muito sólido de seguro, porque é isso que garante aí ao nosso produtor continuidade, que ele possa suportar oscilações de mercado ou desafios climáticos. Prioridade, seguro, pelo recurso que deve vir, e uma discussão mais geral que nós vamos fazer, que é a reformulação do sistema de seguro rural no país. Deputado, nós temos já uma data oficial confirmada pelo Ministério da Agricultura para a frente parlamentar de quando será divulgado o Plano Safra 24-25? Não tivemos nenhuma informação oficial sobre isso. O que imaginamos é que isso precisa estar resolvido nas 2 próximas semanas, tá certo? Para que nós possamos entrar em julho com isso totalmente definido, as referências do Plano Safra. O senhor citou também no começo da sua fala que um outro foco da Frente Parlamentar da Agropecuária é também a regulamentação da reforma tributária. A MP 1227 ela deu um baita susto no setor produtivo, mas falamos dessa articulação da frente e de mais outras 24, né, totalizando 25, que promoveram então essa devolução ao Poder Executivo da MP, mas continua ali no radar, continua no horizonte essa preocupação. E a reforma tributária é um tema no qual a FPA tem atuado, né, nas discussões de forma muito ativa. Quais são os pontos de atenção para esse momento, deputado? E como que se insere essa condição no Supremo Tribunal Federal, que também está ali tratando das questões tributárias para os defensivos agrícolas? Também acaba entrando nessa condição da reforma tributária esse ponto? Sem dúvida, todas essas coisas se cruzam e o nosso foco na reforma tributária será, primeiro, a definição de cesta básica. Nós queremos que, particularmente, o grupo de carnes possa estar inserido naquilo que compõe a cesta básica, além de outros itens que nós já formalizamos. Segundo, a caracterização do imposto seletivo para que ele possa ser um reconhecimento do diferencial dos biocombustíveis e nós não tenhamos nenhum tipo de ameaça a partir disso com relação, por exemplo, aos defensivos agrícolas. E um terceiro ponto é garantir também o reconhecimento do ato cooperativo, tal como ele deve ser, para preservar aí a atuação das nossas cooperativas, tanto as cooperativas agro, como particularmente as cooperativas de crédito. São vários pontos, nós temos discutido com os diferentes
deputados que compõem os grupos de trabalho, temos participado das sessões plenárias, mas essas questões referentes ao imposto seletivo, o cooperativismo e a cesta básica são focos de nossa atenção. O senhor se preocupa, deputado, lhe chama a atenção uma dificuldade do governo de olhar sempre para a arrecadação como uma saída para a compensação de outras necessidades? É preciso que discussões como essa que a FPA tem sejam cada vez mais intensificadas e levadas aos representantes do Poder Executivo para que se encontre maneiras que não há arrecadatória para pagar, né, de forma adequada as contas públicas, ou talvez enxugá-las em algum momento para que as coisas comecem a se equilibrar? Por isso que foi muito importante, como você destacou no início da nossa conversa, eu acho que dessa forma a gente conclui bem, quer dizer, ver as questões que são pontuais, mas ver as questões que são estruturais. E essa coligação de frentes que nós conseguimos, a coalizão das frentes que atuou tão bem na MP, ela vai continuar em torno de outros temas e com destaque nós queremos colocar a questão da reforma administrativa. O governo poder disciplinar gastos, poder orientar os seus custos, poder cortar excessos para que a gente tenha o equilíbrio fiscal e o nosso país possa retomar o caminho do crescimento. Muito obrigado por essa oportunidade, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer começar a nossa sexta-feira com o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Volte mais vezes. As portas estão sempre abertas para o senhor e para a Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Para todos nós, um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Pois é, senhoras e senhores, aí vejam, né, é sempre bom a gente ter a serenidade e a experiência do deputado Arnaldo Jardim, porque dessa forma conseguimos entender ali como é que as coisas estão correndo na Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, num rápido resumo do que disse o deputado, as atenções estão voltadas ao Plano Safra. O Plano Safra 2024-25 continua a ser construído. Lembrando que essa semana, como eu falei, foi uma semana muito intensa para Brasília, principalmente para o governo federal, que amargou 3 derrotas: anulação do leilão de arroz, a saída do secretário de Política Agrícola, Nery Geller, que é quem encabeça, a secretaria quem encabeça a construção do Plano Safra, e é um articulador político importante, Nery Geller, né? Ele tem um diálogo ali, principalmente, esteve em uma reunião recente com a Frente Parlamentar da Agropecuária para tratar do Plano Safra, há 2 semanas, salvo engano. Então, o governo vive uma crise, né? Então, o governo e o Poder Executivo. Então, e também a questão da devolução da MP 1227 ao Executivo pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Então, foi uma semana intensa e a próxima semana, agora, os próximos dias, na Frente Parlamentar da Agropecuária, as pautas estão focadas, então, no Plano Safra 24-25 e na regulamentação da reforma tributária. Ao olhar para o Plano Safra, quais são os 3 principais canais de atenção da FPA? A condição do seguro rural, a condição dos recursos para a construção de armazéns e também os recursos para o Moderfrota, além de, claro, embaixo, né, esses 3 canais estando embaixo de um grande guarda-chuva, que é a condição das taxas de juros, que precisam ser redefinidas. Quando foram definidas no ano passado, a taxa básica de juros do Brasil, a Selic, estava em 12,75%, veio caindo. E agora precisam ser revistas as taxas de juros para o Plano Safra 24-25. E o seguro rural é a prioridade número 1 da FPA, porque não só mais recursos são necessários, mas uma remodelação do programa e um atendimento maior a mais produtores rurais também está sendo discutido e pleiteado pela FPA, que, como pontuou o deputado Arnaldo Jardim, teve um diálogo e uma construção dessas demandas junto principalmente da CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, e a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. Então, além de falar com, claro, outras entidades, mas essas duas sendo destacadas pelo deputado. E o outro ponto é a regulamentação da reforma tributária, a questão da cesta básica, do imposto seletivo e o reconhecimento do ato cooperativo, né? Essas também são as três prioridades da FPA para essas próximas semanas e, de fato,
passa pela condução da regulamentação da reforma tributária, essa condução do STF, e adiando então o julgamento sobre os benefícios tributários aos defensivos agrícolas, que já já a gente vai destacar. Essa entrevista, para você que está chegando agora ao Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado aqui do Notícias Agrícolas, ela já já vai estar disponível para você na íntegra, para que você possa revisitar. Bom, falamos com o deputado Arnaldo Jardim, sabemos as últimas informações de Brasília, vamos ver como os mercados estão se comportando na nossa rodada de preços. Vamos direto para a Bolsa de Chicago. Hoje as commodities agrícolas elas têm uma perda generalizada. Todas elas operam em campo negativo na Bolsa de Chicago. A soja tem 11 dólares e 82 centos por bushel, 0,6% de queda. O milho 4 dólares e 56, caindo 0,3%. O trigo 0,7% de baixa, vai a 6 dólares e 14 centos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago nós temos para óleo de soja, uma queda de 0,5%, 43 cents mais 65 por libra-peso. O farelo, 367 dólares e 60 cents por tonelada curta, 0,2% de queda. Nós temos ainda para a Bolsa de Nova York, queda de 1,08%. Do café, 2 dólares e 23 mais 60 por libra-peso. Semana intensa também para o mercado de café. Açúcar, 19 cents mais 48 por libra, uma queda de 0,6%. E o algodão, que até pouco caía, passou a operar com estabilidade, tem 0,03% de alta, estável, 71 cents mais 37 por libra-peso. Semana também muito agressiva para os preços do algodão. O mercado veio numa trajetória de baixa forte e está perigando perder aqui esses 70 cents de dólar por libra-peso. A produção vai muito bem nos Estados Unidos e a Bolsa de Nova York primariamente vai reagir a isso. Checando os demais grupos de commodities agora, a gente começa com o petróleo, este operando em campo positivo, mas também bem próximo da estabilidade. O WTI 0,03% de alta, 78 dólares e 66 centos por barril. O Brent, refletindo o quadro global de oferta e demanda, 82 dólares e 92 centavos, 0,2% de alta. Gás natural, 0,6% de queda, de alta. Ouro sobe 1,2%, a prata 0,9% e o cobre 0,4%. Então, enquanto as commodities agrícolas que ontem subiam realizam lucros, as energéticas e metálicas que ontem caíram forte, hoje se recuperam. Então, é um dia misto aí para as commodities, mas de queda generalizada para as commodities agrícolas, dia de atenção, portanto. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos conferir as manchetes de hoje entre as nossas notícias da manhã. Bom, a nossa primeira manchete dessa sexta-feira, ela não é uma notícia nova, mas ela é uma confirmação daquilo que todo mundo já vinha dizendo. Ontem a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, atualizou seu levantamento de safra, atualizou os seus dados de produção e, claro, os números do arroz foram também divulgados. E o que aconteceu? O arroz que tem no Brasil, que foi produzido e que está sendo estimado pela própria Conab, é suficiente para abastecer o mercado brasileiro. Vejam só que surpresa. Pois é, dados do novo levantamento sobre a safra brasileira de grãos, divulgado ontem pela Conab, indicam que o país tem arroz disponível e suficiente para abastecer o mercado doméstico, apesar das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Na sequência, segundo a Conab, a colheita do arroz, que já foi finalizada, somou 10,4 milhões de toneladas na safra 2023-24 no país, uma redução de apenas 0,9% em relação ao levantamento anterior de maio, quando se esperava 10 milhões e meio de toneladas. Mas isso dá 3,6% a mais do que a safra anterior de arroz. Abre aspas para uma nota da Conab. De maneira geral, houve um aumento na área plantada em comparação com o total semeado na temporada anterior, algo motivado à época da semeadura pela expectativa de bons preços praticados no mercado do cereal. Porém, o rendimento médio deverá ficar comprometido por conta dos danos às lavouras rio-grandenses. De acordo com a estatal, ainda a produtividade média das lavouras de arroz no Brasil teve um recuo de 2% entre o 8º e o 9º levantamento, saindo de 6,6
quilos por hectare para 6,5, reflexo do impacto das chuvas no estado gaúcho. Em entrevista à mídia, né, o presidente da Federarroz, o senhor Alexandre Velho, afirmou que quando as chuvas chegaram ao Rio Grande do Sul, 17% das lavouras de arroz ainda não haviam sido colhidas. Segundo ele, a área mais atrasada estava na região central do estado, uma das que mais sofreram com as chuvas, mas ainda assim, né, há essa situação. Então vejam só, a própria Conab, a mesma que está fazendo os leilões de arroz, trouxe o seu levantamento mostrando que tem arroz suficiente. E vamos relembrar a fala do ministro Carlos Fávaro essa semana. Ninguém falou que não tem arroz no Brasil, mas caso falte, a gente já vai se garantir e vai importar. Então não tinha como lá fora o preço não subir. A paridade de exportação, senhoras e senhores, é inegável. Vai se refletir aqui dentro em preços mais altos. Além disso, se acendeu um alerta desnecessário na população que correu aos supermercados para comprar arroz num volume desnecessário para aquele momento, saindo de uma demanda regular. E a demanda brasileira, ou dos brasileiros por arroz, ela é bastante regular, ela é muito conhecida, né? Então, é sabido, é prato diário, arroz, feijão, né? Então, de novo, esses números só confirmam um cenário que vinha sendo bastante tratado ali, né, pelo setor arrozeiro, pelos produtores, pelos sindicatos e pela própria Federarroz, que essa semana esteve presente também, o senhor Alexandre Velho esteve presente aqui no Bom Dia Agronegócio, trazendo esses dados todos e falando sobre todo aquele fiasco e aquela confusão que foi o leilão do último dia 6, né? Então, ainda assim, lembro a você também que um novo edital deve sair em 10 dias para um novo leilão, né? Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, o senhor Paulo Teixeira, não haverá recuo da decisão dos leilões, eles continuarão. Até porque, também para contextualizar o que está acontecendo, os números da Conab apontam, o ministro Carlos Fávaro fala que ninguém falou que falta arroz e tudo mais, mas é importante lembrar que desde o ano passado o governo já mostra o seu desejo de intervir no mercado, de regular os preços, de fazer essa importação. Então olhou para essa tragédia no Rio Grande do Sul e enxergou como um pretexto perfeito o que precisava para justificar essa intervenção. É o Estado, cada vez mais inchado, a mão cada vez mais pesada sobre o Estado, a mão do governo, né? A mão do Estado sobre o andamento das coisas, entre elas o mercado brasileiro de arroz. Então, atenção total, porque não falta arroz no Brasil, você sabe disso, não deixe passar para frente essa informação e as entidades do setor continuam bastante mobilizadas para tentar conter os próximos leilões. Vejamos que futuro vai ter isso. E lembro a vocês, esse fiasco, essa confusão, essa bagunça que foi esse leilão, ela gerou, inclusive, a disposição do cargo da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, que é a principal secretaria da pasta, que em tempos de plano safra, 8 horas e 32 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias, vamos falar sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte Brasileira decidiu, né, os ministros determinaram a suspensão, né, nesta quinta-feira, da sessão que discutia a validade dos benefícios fiscais a defensivos agrícolas para acolher o pedido do relator da matéria, o ministro Edson Fachin. De abertura, ele pede, o relator, a abertura de uma audiência pública para discutir o caso. A corte discute se é constitucional a redução de 60% de ICMS e isenção de IPI dada a estes produtos. Bom, a tribuna foi ocupada por 8 das 14 amicures, né, que são as partes interessadas na ação. O pessoal que moveu esta ação em 2016 acredita que os dispositivos ofendem princípios constitucionais como o do meio ambiente equilibrado, do direito à saúde e da seletividade tributária. Ao ouvir a deputada do PSOL, né, nessa tribuna, é assustador, né? Assustador como números bem torturados. Um grande parceiro do Notícias Agrícolas, que é o seu Telmo Heinen, produtor rural, gaúcho, e que, quando eu comecei a trabalhar aqui, me ensinou muito sobre a necessidade de se olhar os números com muita legitimidade. Ele dizia o seguinte: Carla, números bem torturados lhe dizem o que você quiser.
Então é pegar números, apresentar da forma que mais lhe convém e deixar isso bastante claro, né? Então tem uma série de ONGs que encamparam essa ação, então também ocuparam a tribuna, como o caso da ONG Terra de Direitos, né? Enfim, uma série de outras. Mas é importante dizer que há também a defesa pelo setor produtivo, com dados, estes sim, bem embasados, estudos bem feitos, mostrando as proporcionalidades e quando o assunto é o uso de defensivo agrícola, a proporcionalidade das coisas faz total diferença. A situação em que produz o Brasil comparada à situação que produz, em que produzem outros países de clima temperado, por exemplo, como Estados Unidos ou enfim, outros países, e o Brasil que produz em clima tropical. Não há como conter pragas e doenças num país de clima tropical como se controla em um país de clima temperado. Os representantes do agronegócio defendem não haver violações nos incentivos fiscais. Abre aspas para Rodrigo de Oliveira Kaufmann, consultor jurídico da CNA. Os defensivos agrícolas não são itens de luxo opcionais, são insumos fundamentais e prioritários à produção agrícola e a demanda por seu uso não se altera com um eventual aumento da carga tributária. Né? Ele ainda argumentou que as leis 7.802 e 13.785 proíbem expressamente a autorização de defensivos que ofereçam riscos ao meio ambiente ou à saúde, segundo a avaliação das autoridades federais técnicas. As entidades do setor afirmam que a desoneração levaria a uma elevação dos preços repassados ao consumidor final, isso é claro, né? E teria um impacto de até 16 bilhões e meio de reais ao setor produtivo, de acordo com uma pesquisa feita pela BMJ Consultores Associados, a pedido do Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. O relator dos processos no STF tem autonomia para determinar a realização ou não de uma audiência pública. No entanto, como o julgamento já estava em curso, Fachin levou à possibilidade para a votação dos demais ministros. Os argumentos levantados foram de que o momento de regulamentação da reforma tributária é pertinente para avaliar os incentivos fiscais. Além disso, pontuou que o julgamento teve início em 2020 e que, desde então, novos estudos foram disponibilizados, além do pedido de destaque. Então, atenção, porque né, o deputado Arnaldo Jardim, tivemos ainda o privilégio de poder perguntar isso para o deputado Arnaldo Jardim, que falou que de fato isso vai entrar nessas questões todas de atenção da FPA para a regulamentação da reforma tributária, como fica essa isenção, né, essa desoneração para alguns setores ali quando o assunto são defensivos agrícolas. 8 horas e 37 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, seguimos com as nossas manchetes. Este é o Bom Dia Agronegócio. Sejam todos bem-vindos. A você que está chegando agora. A nossa abertura de mercado acontece pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Acontece também pela TV Clima Tempo e pela Rádio Agro Hoje, diversos canais para que vocês possam se informar e tomar boas decisões. Estou recebendo aqui já algumas mensagens de bom dia, gente que chegou bem cedinho para acompanhar o Bom Dia Agro. O Bruno Oliveira, Minas Gerais. A Leidiane Ferreira, Bom Dia Agro. Excelente fim de semana a todos. Obrigada. Bom dia também para Lilian Henk. Continuem mandando as suas participações, façam perguntas. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, mande para cá, participe no chat, mande a sua opinião sobre os assuntos que estão sendo debatidos. O importante é fazermos juntos o Bom Dia Agronegócio. Bom, seguimos por aqui. Nessa nossa terceira manchete do dia, um alerta para o estado do Rio Grande do Sul. Volta a chover no estado nos próximos dias, né? E os meteorologistas já estão alertando para um risco de novas cheias dos rios. As informações partem da Metsul Meteorologia. Então, novamente, o estado deverá ser afetado por chuvas fortes, com risco de cheias e subidas dos rios a partir deste final de semana. A Defesa Civil do Estado também alertou sobre o retorno das chuvas, influência de uma frente fria. As precipitações devem seguir entre 14 e 17 de junho. Além do território gaúcho, áreas de Santa Catarina também serão alcançadas pela frente fria, sistema meteorológico responsável pela mudança de tempo. Ela se forma no contato, do ar quente do centro do país com o ar frio do sul e vai gerar essas chuvas mais
intensas. Ainda de acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados de chuva variam expressivamente de 80 a 150 milímetros entre sexta-feira, hoje, e a próxima quarta, dia 19 de junho, mas podem superar até os 200 milímetros. No estado catarinense, principalmente nos municípios do sul, o volume fica entre 100 e 200 milímetros no mesmo intervalo de tempo. O cenário se assemelha àquele visto entre o final de abril e o começo de maio, mas os acumulados não são tão elevados como os que foram vistos no início do mês passado e que ocasionaram as enchentes históricas que marcaram o estado do Rio Grande do Sul. Abre aspas para a Metsul. Embora muito altos, os volumes de chuva projetados não são tão extremos, o que tem dito a Metsul reiteradamente, enfatizando que não é uma repetição do que já aconteceu no estado. Segundo ainda o Instituto de Meteorologia, Planalto, Missões, Alto Uruguai e a Serra são as regiões do Rio Grande do Sul onde mais deve chover. Além da precipitação, o INMET também destaca o registro de rajadas de vento acima dos 60 km por hora e também granizo. Temperaturas. Com a chegada da frente fria, os termômetros vão registrar uma queda de temperatura a partir do sábado, dia 15 de junho. Na próxima semana, entre quarta e quinta, dias 19 e 20, a tendência é de que o frio se intensifique por conta da passagem de outra frente fria pelo sul do Brasil. Então, mais chuvas sendo previstas. Agora, volto a dizer, não é porque as águas baixaram e que o povo gaúcho está se reconstruindo que você tem que parar de ajudar, tá? Eles ainda continuam precisando de tudo, inúmeras famílias perderam tudo, então é mandar o que você pode, é perguntar o que eles estão precisando. Agora eles estão precisando, claro, de muitos itens para fazer as limpezas, né? As limpezas mais pesadas estão acontecendo e eles pediram isso inúmeras vezes em entrevistas que deram. Quando a água baixar, não deixem de falar do que está vivendo o Rio Grande do Sul. Praticamente 100% do estado ficou debaixo d'água. Foi triste, foi marcante, foi histórico e nós não podemos esquecer. E não é cultivar memórias ruins, mas é garantir que esse histórico que nós temos seja combustível para que a reconstrução aconteça da melhor forma. E a melhor forma é com a tua solidariedade, já que, né, milagre não é possível fazer, né? Só aquele que fica lá em cima cuidando de todo mundo. Então, mantenha a sua corrente de solidariedade, questione o Rio Grande do Sul, o que vocês estão precisando. E a gente vai continuar ajudando. 8 horas e 42 minutos. Na sequência das nossas notícias, a gente fala agora se num lugar chove demais, no outro chove de menos, e a China vem sofrendo com uma onda de calor bastante agressiva. Inclusive, as altas que se registraram nos últimos dias para os preços da soja na Bolsa de Chicago, elas estiveram atreladas também a essa movimentação de tempo muito quente na China. Segundo, inclusive, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, o calor intenso que vem prejudicando a safra chinesa voltou a criar expectativa em torno da demanda por soja, que estava parada recentemente. Isso ajudou também a reverter a tendência para os preços que estavam lateralizados. Dados recentes do USDA indicam que a procura da China por soja americana cresceu recentemente. Nós tivemos anúncios de venda sendo feitos pelo USDA nos últimos dias. De sexta-feira até ontem, foram 434 mil toneladas informadas. Desse total, né, em 4 anúncios, 3 vieram claramente como China como compradora e somando 314 mil toneladas. As últimas 120 mil que foram anunciadas ontem, elas vieram naquele reporte diário do USDA como destinos não revelados ou destinos desconhecidos, né, numa tradução livre. E mostra que, de fato, essa demanda chinesa ela veio aumentando, não só pelo calor, né, intenso que vai trazendo ali essa preocupação, mas também pela condição da medida 1227 no Brasil, que tirou bastante da nossa competitividade, trouxe ali uma retirada dos compradores do mercado, dificuldade de precificar, enfim, todo um problema, e isso fez com que também a China olhasse por segurança para a safra, para a soja americana, e por lá fizesse também algumas compras. Então, estamos de olho nessa situação.
estamos acompanhando esse movimento. Não só a soja sofre, mas também outras culturas, como o milho, por exemplo, também sofre com o calor intenso na China. Esse calor intenso pode afetar a qualidade dos campos que vinham, inclusive vinha muito bem, a safra chinesa de milho vinha se desenvolvendo muito bem, e agora a gente vê essa complicação. E tem também preocupações para outras culturas menores, enfim. Então, a China está sob alerta. E um outro país onde as condições climáticas também preocupa, inclusive há 3 semanas nós vimos, né, aquelas imagens bastante tristes também dos macaquinhos no México, né, caindo das árvores, já sem vida por conta do calor extremo. Então, o México também sofre ainda com uma onda de calor bastante agressiva, as temperaturas muito elevadas. Essa onda de calor, inclusive, pode chegar aos Estados Unidos, né, e trazer ali essa preocupação para as safras norte-americanas. Os mapas climáticos apontam ali para uma possibilidade de elevação de temperaturas e temperaturas até acima da média no Corn Belt, o que também está no radar do mercado, inevitavelmente, né? Então, estamos monitorando essa condição climática para diversas partes ali do hemisfério norte, onde as suas safras de verão estão em desenvolvimento. 8 horas e 45 minutos. Na sequência, falando ainda de mercados, eu quero destacar um avanço expressivo que os preços da soja nos portos brasileiros tiveram nos últimos dias, levando inclusive ontem ao analista de mercado Marcos Araújo, da Agriinvest Commodities, a trazer aqui alguns indicativos bastante importantes na sua entrevista de fechamento do mercado. A gente está falando de Porto de Paranaguá testando até R$ 146,50 para setembro, ou seja, os meses do segundo semestre, como também pontuou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios ontem, podem conferir oportunidades importantes de comercialização para o produtor brasileiro. Nós temos aí a garantia de boas margens, inclusive, para a safra 2024-25. O Marcos pontuou, inclusive, ontem, para março, uma soja de R$ 138,60 nos portos. Então, são preços que garantem uma margem melhor ao produtor, naturalmente. Se você vai a Sorriso, onde você tem um frete caro, ou vai para ali Cascavel, no Paraná, onde você tem uma proximidade maior com o porto, as margens serão diferentes, né? Pela localidade, pelos custos logísticos, enfim, pela produtividade, pela condição climática. Então, claro que essas margens, elas terão ali comportamentos bastante particulares. Mas neste momento, o que se observa? Observa que o mercado oferece oportunidades, certo? Ao setor, e isso vai promovendo ali um avanço dos nossos negócios. Inclusive, nos últimos dias, o ritmo de negócios melhorou um pouco mais, mas ainda assim segue um pouco mais contido. Por que esses preços avançaram de forma tal, dando esses indicativos como, né, referência para os produtores brasileiros? Uma parte disso veio de Chicago, que testou algumas altas nessa semana, embora hoje esteja em queda. Ontem o mercado fechou com mais de 10 pontos de avanço, e isso se combinou com o dólar ali na casa de R$ 5,40, né? O mercado durante boa parte do dia trabalhou acima dos 5,40, 5,41, testou 5,42, mas fechou em queda, fechou com baixa de 0,7%, R$ 5,37, e o dólar ainda mantém um suporte importante, um colchão grande, né? Para as baixas, porque há inúmeros fatores que motivam a continuidade, não só da queda da alta do dólar, como da desvalorização do real. Isso é importante que se contextualize. Então, esse dólar ali rondando a casa dos 5,40 foi combustível determinante para a movimentação positiva dos preços da soja no mercado brasileiro. Nós tivemos isso na abertura e no fechamento de mercado ontem como manchete, né? O dólar acaba sendo, neste momento, um componente ainda mais importante do que Chicago para formar preços da soja no Brasil neste momento. Então, atenção a essas oportunidades, tanto para a safra velha, o restante que tem o Brasil para comercializar da soja 23-24, quanto para a soja 2024-25. Qual é a diferença nesses dois cenários? A safra 23-24 está com os seus custos formados. A 24-25
está formando custos. Esse dólar em alta, embora ele seja positivo para formar preços, ele vai encarecer também os seus custos de produção. Ele vai encarecer aquilo que nós importamos, em especial os fertilizantes, que são o maior peso nos seus custos. Então, olho vivo, porque para a safra 24-25, o dólar ele vem um pouco como vilão, um pouco como mocinho. Agora, para 23-24, é hora de olhar esse mercado, aproveitar esses preços, fazer sua conta e saber que momento é esse pro teu negócio, pra tua gestão, certo? Então, vamos ali monitorando e acompanhando, preços subindo. Para finalizar esse comentário, preços da soja hoje, devolvendo as altas de ontem, baixas de pouco mais de 7 pontos nos contratos mais negociados. O julho tem 11 dólares e 82, o agosto 11 dólares e 70, o setembro 11,49 e o novembro 11 dólares e 52 cents por bushel. Bom, para milho, vamos passar pelo milho e pelo trigo também? O milho tem pequenas baixas de pouco mais de 2 pontos. Julho 4 dólares e 56, setembro 4 dólares e 61, dezembro 4 dólares e 73, março 4 dólares e 84. As baixas do milho são ainda mais contidas, pouco mais de 2 pontos. No trigo, também semana agitadíssima para esse mercado. Julho 6 dólares e 14, o setembro 6 dólares e 32, o dezembro 6,55, o março 6 dólares e 73 no trigo, baixas que variam de 4,5 a 5 pontos mais 75, certo? 8 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos checar os relatos que chegam dos campos brasileiros, porque de nada nos adianta saber que a soja está custando R$145 no porto, sem saber como é que nos campos as coisas estão acontecendo. É hora de colher safrinha de milho, é hora de colher café, é hora de preparar as culturas de verão. A gente vai acompanhar então no nosso Momento Fala Produtor as realidades das safras, as realidades do Brasil que produz. Acompanhe. Falei que vamos para os vídeos, mas não vamos. Vamos falar antes aqui, comentar as nossas mensagens que estamos recebendo aqui. Eu parei ali na Lilian Henk, né, nos nossos bons dias. Está conosco também o seu Bernardino Tartari, o Jonathan Freitas, a Eliana, dona Eliana, bom dia. O Diego que diz, oi Carla e demais, bom dia Diego. O Antônio Marcos Laprano, bom dia, sou de Santana do Araguaia, no Pará. Eu gosto de saber de onde vocês estão falando. Continuem mandando para nós, tá? É importantíssimo, porque dessa forma a gente consegue saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio e que tipo de informações vocês precisam. Por isso que eu digo que o Bom Dia Agronegócio ele é construído pela nossa audiência, né? É um programa feito para nossa audiência, óbvio, mas pela nossa audiência acima de tudo. Então é esse momento que nós temos para trocar uma ideia, para vocês me pedirem mais sobre o que vocês querem saber. Vamos falar mais de mercado, vamos falar mais de política, vamos falar mais de clima, vamos falar mais de Estados Unidos, tá? O espaço aqui é de vocês. Bom dia também para o seu José Passarini Neto. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Ótima sexta-feira a todos. Vamos lutar mais para tocar esse país e deixar esse desgoverno de lado. Acho certíssimo o seu comentário, viu, seu José? Até porque os governos passam, o Estado fica. Amanhã nós vamos ter que acordar, trabalhar, vocês vão para a labuta, a roça tá lá esperando para acontecer e, né, independente. O senhor tem toda a razão. Bom dia também para o Valdinei José de Souza, de Ourinhos, São Paulo. Bom dia, Carla. Bom dia, Valdinei. O senhor José Passarini fala conosco de Curitiba, no Paraná, falando sobre o veranico. Tá difícil aí no Paraná, né, seu José? Caramba, aí tá difícil chegar a chuva. Chega em todo canto desse país, mas não chega no Paraná. Tá difícil. Me relate, viu, senhor José? Se o senhor puder fazer algumas imagens das lavouras, da colheita de milho, como é que tá por aí, se o milho perdeu muito de produtividade em função das condições climáticas, mande para nós, certo? Bom dia também para o Rogério Martins, bom dia para o Ayrton Silva, de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Bom dia para o Francisco Garcia, para Eliane Burke. Bom dia, que Deus proteja o nosso Rio Grande do Sul. Amém. Bom dia para o Rodrigo Vieira, de Inaciolândia, Goiás. E olha só que bonito, né? O Valdinei lembra bem aqui dessa história do Rio Grande do Sul. E um hino, uma parte ali, uma pinçadinha do hino gaúcho,
né? Não tá morto quem peleia. Acho que essa foi a frase que a gente mais falou em maio, né? Não tá morto quem peleia. É por aí. Perseverança. Isso mesmo. Bom dia pro Nierley Teófilo Matheus da Cruz, que diz: produtores rurais do Rio Grande do Sul. Olha o convite, hein? Venham desbravar as fronteiras agrícolas do Piauí, dos Cerrados do Sul até o litoral tem milho, soja, frutas, gado e algodão. Excelentes rodovias federais e custo de vida baixo. Olha, o brasileiro, ele é assim, fora de série, né? A solidariedade, ela não vem só mandando roupa, sapato, meia, touca, rodo. Não, ela vem com soluções alternativas, né? Isso é tão positivo. E vejam o tamanho desse país, né? E não é para você abandonar o que você tem no Rio Grande do Sul, mas entender que você pode, de repente, recomeçar. Recomeçou, deu certo? Volta. Por que não produzir no Rio Grande do Sul e no Piauí, né? Quantos produtores não têm feito isso? Então, como é bom a gente enxergar esse copo meio cheio, essas alternativas. E o Brasil, senhoras e senhores, é do brasileiro. Ele é gigante por natureza, né? Graças a Deus. Bom dia também para o Ronaldo Sobreiro. Bom dia. Agora a moda é achar petróleo e gás. Todo mês tem um país anunciando descobertas enormes de petróleo e gás. Aliás, Ronaldo, um professor de Portugal me mandou uma mensagem essa semana perguntando se eu estou acompanhando a pressão ali sobre a ministra Marina Silva do Meio Ambiente em torno dessa situação aqui no Brasil. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia também para Tayama Rodrigues Uchoa. Ótima semana a todos. Muito obrigada para todos vocês também. Eu quero muito agradecer aqui a gentileza dessas mensagens, porque, reforço, o Bom Dia Agronegócio é um programa para que nós possamos ter esse contato com a nossa audiência, um espaço dedicado a vocês para que vocês se manifestem, se posicionem, opinem, questionem, perguntem. O nosso objetivo é atender a sua demanda de comunicação, certo? Então quero agradecer a companhia durante toda essa semana, uma semana intensa para o jornalismo brasileiro, para o jornalismo agro, né? Foi uma semana de inúmeras informações que estavam mudando ali na velocidade de um raio. Então, o que nós fazemos aqui é um jornalismo responsável, né? Que vai te dar informação boa o suficiente para te garantir uma boa tomada de decisões. Nós sabemos que o atual momento é delicado, é de certa vulnerabilidade. Você está planejando uma próxima safra e o nosso objetivo aqui é garantir que você esteja respaldado de boas informações para tomar as suas decisões, portanto. Que você tenha um final de semana de reflexão, de descanso, de estar com as pessoas que você ama, para poder recarregar suas energias. Nós sabemos que no campo, né, não tem essa de final de semana, mas aproveite, né, tenha tempo de qualidade com essas pessoas, para que você possa voltar revigorado para o trabalho na próxima segunda-feira ou continuar a trabalhar na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana. A gente ainda se vê mais alguns momentos aqui na nossa programação ao vivo do Notícias Agrícolas, mas o Bom Dia Agronegócio volta segunda-feira a partir das 8 horas da manhã em ponto, pelo horário de Brasília, e nós estamos te esperando. Até mais. Boa sexta-feira, bons negócios. Até mais.